Então, amados irmãos, nós vamos dar início aí, dando continuidade àquilo que a gente iniciou. Essa é uma foto de 1959, novembro de 59, e é a minha primeira viagem missionária. Eu tinha 6 meses quando meus pais retornaram ao Brasil e pude acompanhá-los, né? Eu e meu irmão mais velho, o Perani, que já tinha mais de 3 anos de idade, nasceu na Bahia, e no período que meus pais vieram à Suécia para um ano e meio de descanso, contato com as igrejas, eu nasci e agora faço parte dessa viagem. Conto isso para mostrar que eu também, ao longo da minha infância e adolescência, eu sempre estive envolvido com a igreja. Esse senhor que está ao meu lado é meu avô, pai do papai. Ele foi pioneiro na cidade. Primeiro participou do Exército da Salvação, depois teve a experiência do batismo com o Espírito Santo e foi pioneiro na obra e sempre um que incentivou e apoiou missões. Desde a década de 30, que meu avô, Gustavo, sustentava missionários no Brasil. Foi natural, então, que meu pai, que cresceu nesse contexto, também fosse por ele sustentado no primeiro período missionário que papai teve no Brasil. Foi vovô que o manteve financeiramente, 54 a 58. Aqui, então, uma foto mais recente, permanecemos firmes, meus pais estão bem, graças a Deus, e também com um período de tempo lá no Brasil. Dentro desse contexto da prática da vida cristã, nesse novo tempo, quero deixar o meu pensamento de que, na verdade, o tempo ele sempre foi o mesmo, né? Nós consideramos que essa pandemia tem alterado algumas coisas, mas, olhando a história da humanidade, sempre houve pandemias. A última grande que houve entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, aproximadamente um terço da população da Europa na época foi morta, né? Hoje tem uma tecnologia mais avançada, tem medicamentos, antibióticos e tantos outros recursos que podem ajudar a sobrevivência. Louvamos a Deus pela vida do pastor Fred, que com empenho e dedicação compartilha conosco uma boa parte desses avanços que a tecnologia, principalmente na comunicação, tem nos trazido. O exercício da fé, quando políticas públicas e as práticas socioeconômicas mudam. Como vou exercitar minha fé? Muitos podem dizer, estão dizendo, que nós somos livres e podemos fazer aquilo que nós desejamos. E Paulo já dizia isso. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 19 a 23, nós vamos ler. Verso 22. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco, disse o apóstolo Paulo, para ganhá-los para Cristo. Assim, eu faço tudo para o objetivo de ganhar muitos, de qualquer maneira possível. Essa é o ensino, eu creio que você já ouviu isso, o apóstolo Paulo dizendo que ele se contextualizava para ganhar pessoas para Cristo.
Aqui nessa versão, no versículo 22, diz salvar alguns, para ganhar alguns. No verso 23, diz assim, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Então, nesse raciocínio, alguns poderiam dizer, faço tudo isso e muito mais. Esse versículo 24 aí foi inventado por mim, não está escrito assim, mas por isso que precisamos raciocinar, não é só fazer uma leitura sem reflexão, porque senão teríamos que dizer, em tempos de pandemia, vou voluntariamente ser contaminado para ganhar os contaminados para Cristo. Eu tenho dúvida se algum dos obreiros vai querer isso aí, não é? Para ganhar os drogados, eu vou me drogar, não é? Para ganhar aqueles que não definem a sua sexualidade, eu vou também ficar indefinido, não é? Não é por aí. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo, no versículo 22, tudo eu faço para, se possível, ganhar alguns? É verdade. É uma espiritualidade, porém, com santidade. Eu preciso manter a minha faculdade mental para analisar as coisas que são coerentes e se elas são também, se elas condizem com a prática do Evangelho. Embora, como o apóstolo Paulo diz, eu sou livre. O apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 16 e 17, ele diz assim, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa. E é possível que é interessante fazer a observação que nós estamos na igreja, estamos em um culto, e vamos dizer que a maioria dos irmãos estão com o smartphone nas mãos, olhando. E o pastor, o pregador, está com a sua Bíblia aberta, citando textos da Bíblia, e a metade da igreja, principalmente os jovens, estão lá com o smartphone na mão, e se o pastor falar alguma coisa, desliga aí, não, eu estou lendo a Bíblia. Não é? Como saber? O pastor Fred disse que há uma forte tendência de ficar na dependência, não é? E ficarmos dependentes. Se durante o culto eu tenho que abrir e verificar algumas vezes se entrou alguma comunicação na mídia, é claro que eu estarei me desviando, tendo uma dificuldade de administrar aquilo que eu estou querendo aqui, essa prática na vida cristã, nesses tempos de tecnologia e de pandemia. No versículo 17, o apóstolo Pedro diz assim, tratem a todos com o devido respeito. Nós vamos precisar tratar de alguns temas que estão ficando mais complicados para nós. Por exemplo, a questão de pessoas que não se identificam como homens, não se identificam como mulheres. E esse texto do apóstolo Paulo, tratem a todos com o devido respeito, ele é bíblico, é fundamental, porém, ao mesmo tempo, devemos aprender a manter aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, é encontrar com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, o equilíbrio. O verso 16 e 17, novamente, na versão, nova tradução, linguagem de hoje. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. E aqui, novamente, respeitem todas as pessoas, amem seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o rei ou o imperador. Manter a fé coerente com a palavra de Deus nesses tempos não é das coisas mais simples, não está sendo fácil ser pastor, não está sendo fácil ser obreiro, e precisamos nos comunicar com respeito,
respeitando também a individualidade das outras pessoas, porém, igreja não é um clube social. Igreja, a própria palavra em si, eclésia, tem um significado, e que são pessoas que deixaram o mundo para fazerem parte, textos que já foram lidos, citados na primeira ministração minha. Nós fazemos parte da família de Deus, nós somos povo de Deus. E temos o DNA de Deus como proposta para as nossas vidas. Nós falamos em frutos, nós falamos em resultados. E o resultado que a gente observa é um resultado imediatista. Muitas vezes, aquilo que logo após o culto ou logo após a live, nós desejamos averiguar. Mas Jesus, ele diz que frutos, e aí em uma situação específica, Jesus fala, frutos que permaneçam. Então, não tem muito sentido para nós como igreja, para nós como filhos de Deus, fazermos coisas que juntem pessoas, que aglutinem pessoas, mas depois elas se despeçam. É melhor, é mais sábio, é mais prudente investirmos, dedicarmos mais tempo, mais energia, talvez um crescimento que seja possível nós acompanharmos, e quando a pandemia, outras pestes, outras turbulências vierem, os irmãos permanecerem firmes. E aqui vem antes de quê? O apóstolo, o Salmo 1 está falando de não escutar conselhos de maus, pessoas que estão com pensamentos deturpados, não se juntar com pessoas que ficam zombando daquilo que é sagrado, e aqui vem uma palavra a nós, líderes, temos o cuidado quando nós, às vezes, nos encontramos e ficamos tirando brincadeiras com coisas que, para pessoas, para outras, são sagradas, e às vezes nós levamos na brincadeira. Temos que ter cautela e cuidado quanto a isso. Qual deve ser, então, aquilo que ocupa as nossas mentes e os nossos corações? Salmo continua falando, Salmo 1. A alegria desse homem, a alegria dessa mulher está em meditar, em refletir. E tem um resultado nisso, tem um fruto consistente. Todos nós desejamos fazer uma pregação ou elaborar algo, um evento que dê resultados. O Salmo 1, verso 3, diz que essas pessoas que não seguem os conselhos dos maus, de pessoas ímpias, que não debocham, não zombam daquilo que é sagrado, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas decide meditar, refletir, analisar a palavra do Senhor, dedica tempo em oração, elas vão absorvendo esse DNA de Deus. E tudo que vão fazer, está certo. Todas aquelas coisas que eles se propõem a fazer, dão certo. Por quê? Porque não vão fazer coisas que não estão de agrado com a palavra de Deus, não estão alinhadas com Deus, compreendem que certas coisas não vão dar certo e aí não fazem. Que Deus nos ajude a compreender esses 3 versículos do Salmo 1. Em Atos 22 e 30, nós temos uma informação de que após a prisão de Paulo e a viagem que ele faz para Roma, uma viagem atribulada, quando ele finalmente chega em Roma,
somos informados que ele aluga uma casa e permanece 2 anos ali. E durante esses 2 anos, pessoas vão até ele e ele atende a todos, como está dito nesse texto. Aonde é que eu quero chegar? É que o fato de Paulo estar prisioneiro e aguardando o seu julgamento, custeando com os próprios recursos a sua permanência na cidade de Roma, ele não deixou de fazer aquilo que estava nele. É o ser. Ele era apóstolo e não era uma prisão que mudaria isso para ele. Essa prática na vida do crente, ela, entre aspas, nesse novo tempo, na verdade, Salomão já dizia, o que aconteceu antes vai acontecer outra vez. Nada do que foi feito, aquilo que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo. Será que existe alguma coisa que a gente possa dizer, veja, isso nunca aconteceu no mundo? O pastor Fred estava aí mostrando tecnologias. Eu não sei qual foi a tecnologia, mas quando Paulo e Silas estavam presos, saíram da prisão e lá as portas se abriram. Filipe foi trasladado, como aconteceu, não sei, Fred, mas as coisas já existem na natureza. O que é que está acontecendo é o homem descobrindo o que já existe. Não é? A tecnologia dos 5G, o 3G, o 4G, é apenas um conhecimento do que a natureza favorece. Não é? Então, o homem não está criando nada, já foi criado. O homem está apenas descobrindo o que Deus já presenteou. Interessante também o verso 11, quando diz, ninguém lembra do que aconteceu no passado. Tivemos uma ministração aí com o pastor Paulo Albino, nosso mestre, fazendo uma retrospectiva dos sofrimentos e perseguições pelas quais a igreja passou ao longo desses 2000 anos. Né? E nós esquecemos. E no futuro, quase a próxima geração não vai se lembrar do que aconteceu nessa pandemia, claro, se Jesus não voltar antes disso. Efésios 3, versículos 10 e 12. O apóstolo está desenvolvendo a ideia, desenvolvendo o seu ensino, daquilo que ele recebeu, de que Deus tem um propósito através da igreja, um propósito para salvar o mundo. No Antigo Testamento, Deus chamou Israel, chamou Abraão, os patriarcas e o povo. Mas todo o tempo o povo saía fora dos propósitos de Deus e da vontade de Deus. Em Cristo Jesus, todas as coisas se concentram agora na pessoa dele. E o apóstolo Paulo desenvolve também esse pensamento quando diz, e os judeus e os gentios em Cristo se unem, se fundem. Não há mais essa separação. E aqui no verso 10 está dito que por meio da igreja, autoridades, poderes angelicais do mundo celestial irão conhecer a sabedoria de Deus em todas as suas formas. Deus, na sua multiforme sabedoria, ele definiu que é a igreja. E aí pensamos, mas eu conheço os irmãos que fazem parte da igreja que eu dirijo. Como é que nós, a nossa pequena igreja, a nossa pequena congregação, como é que nós estaremos revelando ao mundo a sabedoria de Deus? Isso será possível quando nós vivermos a vida em Cristo, quando nós absorvermos, não é, como uma dádiva, recebendo o presente da salvação e trabalhar nela. Verso 11. Deus fez isso de acordo com seu propósito eterno, como já foi dito aqui
Deus planejou, Deus decidiu que todas as coisas se realizariam por meio de Cristo, nosso Senhor. Então, o verso 12 é uma conclusão lógica. Ora, se tudo acontece através de Cristo e nós estamos unidos em Cristo, então isso também vai acontecer através de nós. Vai acontecer através da igreja. Paulo continua dizendo, eu peço vocês que por meio da fé, Cristo deve viver no coração de vocês. Existe uma palavra no Antigo Testamento, Deus falando, filho meu, dá-me o teu coração. Jesus, ele diz que do coração procede todas as coisas, coisas boas e coisas ruins. E é exatamente no coração a fonte que inspira, não é? Que inspira minhas palavras, que inspira minhas ações, que Cristo precisa reinar. Então, eu tomo a decisão de encher-me de Cristo, da palavra de Cristo. E Paulo diz mais, eu oro para que vocês tenham alicerces, raízes em Cristo. Verso 18. E isso não é de forma isolada, é juntamente com todos que fazem parte do povo de Deus. E juntos compreenderemos essa dimensão do amor de Deus, o comprimento, largura e profundidade. Eu peco, eu erro, eu vacilo, todas as vezes que penso que eu vou fazer isso sozinho. Não. É juntamente com os demais membros que vamos alcançar aquilo que Paulo descreve na sua carta aos Efésios. Verso 19. Essa nova tradução na linguagem de hoje, às vezes ajuda, às vezes não, boa parte das vezes ajuda-nos a compreender algo que pode estar encoberto. E aqui diz assim, verso 19, embora seja impossível conhecê-lo. Mas como? Nós somos chamados a conhecer a Jesus, a conhecer a Cristo. Como é que diz que é impossível? A palavra seguinte nos explica. Conhecê-lo perfeitamente ou plenamente. Em outro texto que você com certeza conhece, o apóstolo Paulo diz que um dia nós haveremos de vê-lo assim como ele é. Então vamos conhecer Cristo plenamente. Por enquanto, até esse nosso encontro com Cristo, somos estimulados a conhecê-lo cada vez mais. Algo que se harmoniza com a palavra do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu jamais vou conseguir conhecer a Cristo plenamente, nessa minha limitação, mas eu posso conhecê-lo um pouco mais. E continuando o versículo, Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, diz que Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Uma outra versão diz assim, nós temos a natureza de Cristo, não é? Ou nós temos a mente de Cristo. Que Deus nos ajude, nós como obreiros, líderes das igrejas de Deus, que nós utilizemos a mente de Cristo que temos, em grupo e em conjunto, para pensar pensamentos que são originados no DNA de Deus. Tá? E aí, com certeza, deixaremos de vacilar tanto. Efésios 4, 11 e 13. Foi ele que deu dons às pessoas, não foi Deus que deu? E o Espírito Santo distribui como ele quer, Deus dá os dons como ele quer, Jesus dá os ministérios como ele bem quer, e aqui o apóstolo Paulo diz que ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e até pastores e mestres, outros.
Eu fico me pensando em qual destes, e isso já faço desde a minha adolescência, em qual destes eu me aproximo mais, né? Eu conheço obreiros que, com certeza, se enquadram em dois, ou são pastores e são evangelistas, são pastores e são mestres, outros são pastores e profetas, né? E essas combinações segundo a multiforme sabedoria de Deus. Eu quero me dirigir, nesse momento, a todos os jovens obreiros que estão acompanhando, nossos irmãos lá na Ilha das Canárias, nossos obreiros lá, entre os nossos irmãos Canelas, as congregações das respectivas igrejas. Não se frustre, porque você talvez não está conseguindo como gostaria. Uma das coisas que orientamos você a tentar compreender é em qual destes ministérios você mais se enquadra. Você é um profeta? É isso que você compreende do teu chamado? Ou é um evangelista? Se alguém tem esse ministério de evangelista, mas, por várias razões, está visualizando o ministério pastoral, não vai ser bem-sucedido. Se eu fosse, vocês me conhecem, se eu fosse atender convites que às vezes surgem para eu pregar em grandes concentrações, em grandes conferências, se eu fosse dizer sim, eu me frustraria, porque esse não é o meu dom, não é o ministério que mais me... Eu me sinto feliz e muito bem em grupos pequenos, em situações menores, onde podemos abrir a Bíblia e estudar a Bíblia, e aí eu, com alegria, compartilhar o ABC da fé cristã. E continuo fazendo assim aqui na Suécia. Fui consultado e perguntado se poderia pensar na possibilidade de pastorear uma igreja com algumas centenas de pessoas lá. Eu disse, não, eu me identifico e eu me alegro com grupos onde você estabelece o alicerce, onde você trabalha o alicerce. E a minha palavra a você que está nos acompanhando é essa: identifique o seu ministério e seja feliz. E a observação que o pastor Fred fez é interessante. E fique alegre e apoie o que os outros fazem. Se alguém se sai bem fazendo de uma maneira, apoie, ore, intercede, parabenize. E você continue fazendo aquilo que alegra o teu coração. Porque o verso 12 diz assim, ora, alguns Deus chama para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, e em vermelho eu coloquei, para preparar o povo de Deus. Deus não me dá um ministério para eu galgar degraus ou chegar a ser famoso. Não, Deus me deu um ministério para que eu ajude outras pessoas, preparando-as para o serviço cristão. Verso 13. Desse modo, todos nós chegaremos, tanto os líderes como os liderados. Todos chegarão a um crescimento na fé, a um conhecimento crescente sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, e aí, em vermelho, nós seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Eu não estou podendo ver todos, viu? Eu estou na mesma situação que o pastor Fred falou aqui. Eu não posso visualizar todos. Mas se você está ouvindo e concentrado e quer ser uma pessoa madura, alcançando uma altura espiritual crescente em Cristo, levante suas mãos e diga, Senhor,
É isso que eu busco. É isso que eu quero. Eu quero crescer e alcançar uma estatura espiritual. Mas não a espiritualidade que qualquer pessoa pode se arrupiar por aí. Não. Uma espiritualidade crescente, santa, que, como Cristo, nem uma palavra enganosa se encontrou nos seus lábios. Que Deus nos ajude a crescer espiritualmente até chegarmos à estatura de varão perfeito. Como foi que tudo começou? Tem 2 obreiros aí da região de Montes Claros. O pastor Josué Gonçalves estava, e com certeza ele conhece. Esse senhor de óculos que está no centro é o Gustavo Bergström, um sueco que emigrou para os Estados Unidos. Lá ele levou uma vida de pugilista, ele era lutador de boxe, profissional. Quando Deus o chamou para ser missionário no Brasil. Um sueco que vai para os Estados Unidos, passa anos lá, e lá Deus o encontra e trabalha o seu coração, coloca uma chamada na vida dele para ele ir para o Brasil. Mas veja bem, nos Estados Unidos, as Assembleias de Deus já eram organizadas e tinham missões, Departamento de Missões Internacionais. Esse senhor, Gustavo, ele tentou, junto à Junta de Missões nos Estados Unidos, várias vezes, ter a sua candidatura aceita e foi reprovado todas as vezes. Mas ele não desistiu. E, finalmente, ele faz essa viagem por conta própria. Ele vem para o Brasil. Ele é nada menos do que um plantador de igrejas na região de Minas Gerais, plantou dezenas de igrejas e é conhecido como o maior distribuidor de folhetos que o Brasil já teve. Ele não conhecia, não dominava bem o português. Vocês sabem a questão do português masculino, feminino, gêneros, graus, e concordância verbal, concordância nominal. Para um estrangeiro, isso aí não é fácil. Mas ele foi e ele financiou a escola, o curso teológico para dezenas de obreiros da região de Minas. Ele se tornou também um professor do Instituto Bíblico de Pindamonhangaba e para lá mandou vários obreiros, mais de 10 da região de Minas, pagando, sustentando, e vários que hoje atuam nas igrejas de Deus do CONID passaram pelas mãos desse missionário aí que mal falava português. Então, por que eu estou compartilhando isso? Porque é provável que alguns dentre nós, ou vários entre nós, encontramos algumas dificuldades. Nem todos têm aquela habilidade, aquela fluência para falar, ou para tocar um violão, ou para desenvolver um estudo bíblico, ou outra atividade. Se você tem uma chamada, se você tem uma convicção que Deus o escolheu, não é uma pandemia que vai te impedir, não é uma junta de missões que vai te impedir, não serão dificuldades outras. Você segue aquilo que Deus plantou no teu coração. Você pode dizer amém a isso. Atrás desse rapaz que está tocando violão, tem um outro missionário, é o Åke Joelsson. Já ele teve mais um suporte, já veio diretamente da Suécia, mas passou poucos anos no Brasil, dando apoio e suporte às igrejas de Deus. Esse senhor que está aí orando por um casal, ele está celebrando um casal, orando, é meu pai, muito jovem ainda. Isso é em 1970, ano de 1970.
realizando o casamento de Natanael Soares com Esté Malta, Paz e Rubem Duarte. E foi com ele que eu peguei essa foto compartilhada no Facebook. Meu pai, jovem, chegou ao Brasil com 22 anos de idade. 22 anos. Pastor Portela, pastor Costa Filho, pastor Maia, demais pastores. Quando nós olhamos um jovem de 22 anos hoje, o que é que a gente diz? Ninguém despreze a tua mocidade. Não permita que a sua idade seja um empecilho, mas use a mente, use o DNA de Deus. Porque não é a idade que abre portas ou fecha portas, mas é se nós usamos aqueles recursos que Deus nos tem dado. E aqui eu quero ler em Atos 27, é a história que vocês conhecem. O apóstolo Paulo, a partir do verso 27, capítulo 27 e 27. O apóstolo Paulo, ele está preso com mais de 250 pessoas no navio. Eles estão em direção a Roma. E nós podemos ler que no início da viagem, o apóstolo Paulo, ele chega e diz assim, olha, não convém fazer essa viagem. O apóstolo Paulo, ele era um homem inteligente, sábio, e ele tinha estudado um pouco, e ele conversando, com certeza, você vai fazer uma viagem de vários dias no navio, você pergunta a um e a outro como é que vai ser o tempo. Como é que vai acontecer com se vai chover, se vai ter tempestade e tal. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, ele chega aos responsáveis pelo navio e ele diz, olha, não convém fazer essa viagem. Mas ele era um prisioneiro. Ele não chegou e disse assim, eu sou apóstolo de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos amarrar esse navio. Ele não fez isso. Ele era um prisioneiro, se adequou ao contexto, mas ele usou da sua autoridade para dizer, olha, eu entendo que nós não devemos fazer essa viagem, mas fizeram. No verso 27 diz, portanto, que a 14ª noite, eles, abatidos com fortes ventos, o navio de um lado para outro, e os marinheiros quiseram fugir. Você pode ler isso no verso 30. O que é que o apóstolo Paulo faz? E aqui eu quero que os jovens obreiros estejam acompanhando a evolução, o desenvolvimento dos fatos na vida do apóstolo Paulo. Os marinheiros queriam fugir, eles perceberam que não iam conseguir segurar o navio e baixaram um bote e queriam fugir do navio, escapar das suas vidas. E o apóstolo Paulo viu aquilo e disse assim, olha, não dá certo. E ele vai à liderança do navio, ao centurião, e diz, olha, se os marinheiros fugirem, nós vamos nos dar mal. E é aqui que eu entendo que Deus revela a sua multiforme sabedoria através da igreja. Quem é que chegou a um governador, a um prefeito, a um deputado estadual, a um deputado federal, ou senador, e disse assim, olha, nós entendemos que vocês devem fazer assim. Não é indo de encontro, favor ou contra, mas é trazendo bons conselhos. Deus, através da igreja, através de mim e de você, que somos a igreja, vai revelar a sua multiforme sabedoria. Mas
não quiseram ouvir Paulo, e ele vai ocupando alguns espaços. Quando finalmente, por exemplo, nós podemos ler, no verso 33, o apóstolo Paulo diz assim: enquanto o dia amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Fazia muitos dias que os prisioneiros e quem estava no navio não estava se alimentando. Quem já andou de barco sabe como é. Você não consegue se alimentar numa agitação do mar, você coloca tudo para fora. Aqueles marinheiros e prisioneiros estavam frágeis, fracos. Mas o que é que Paulo faz? Ele havia passado a noite em oração, não é? E Deus havia falado com ele. E ele diz assim: olha, eu oriento, eu aconselho que vocês comam, que vocês se alimentem. É diferente de alguns que a gente usa, escuta, no meio dessa pandemia, ele diz assim: bora fazer jejum, bora ficar mais fraco ainda. Usar a mente. Se dissessem assim: vamos nos alimentar de forma mais saudável, vamos passar mais tempo descansando, dormindo bem, orientações sábias. Nesse novo tempo, como foi colocado para mim o tema, como é que nós vamos agir como igreja? Aconselhando com sabedoria, buscando essa palavra sábia que vem de Deus. E diz o verso 36 que todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E diz o verso 28, refeitos com a comida, aliviaram o navio. Eles estavam ali, o navio pesado, com fome, não conseguiam se alimentar e, claro, não pensavam, não raciocinavam bem. Mas Paulo vem, então, com orientação e muda o quadro. E nós já sabemos, alimentados, fortalecidos, aliviaram o navio, e quando o navio bateu em uma rocha e se quebrou, né? Eles tiveram que ser lançados ao mar, todos se salvaram. Onde vamos chegar com isso aqui? Esse slide que nós temos diante de nós diz assim: ser ou fazer. Ser, fazer. Jesus, ele disse: quem está unido comigo vai produzir muito fruto. Por quê? Sem mim, nada podeis fazer. Nada vocês vão conseguir fazer. O apóstolo Paulo poderia ter entrado naquele navio e invocado o seu chamado, o seu ministério e tantas outras coisas. Mas já que não ouviram seus conselhos, ele se apegou com aquele que nos mantém firmes. Como ministrei na primeira aula, ele se manteve em Jesus. Jesus é quem nos mantém. E ele, alicerçado em Jesus, quando chegou a hora, Paulo estava profeticamente preparado para falar, orientar e aconselhar. Muitos de nós, e eu já passei por isso também, eu já vivenciei isso no meu ministério. Nós queremos fazer. Eu agora tenho que fazer um evento, temos que fazer um musical, temos que fazer isso, temos que fazer para ver se atrai. Quando, na verdade, Jesus simplesmente diz assim: vocês são sal e vocês são luz. Ora, o sal não precisa fazer nada, ele salga naturalmente. Não é verdade? Diga amém aí. O que a luz faz? Ela faz o que é a natureza dela, ela ilumina. Ela não precisa decidir: não, eu acho que eu vou iluminar. Não. Na hora que ela recebe energia, ela ilumina. Ela afasta palavras e ações próprias da escravidão, da escuridão, das trevas. Então, o que eu preciso nesse tempo, mais do que nunca, é a presença da palavra de Deus na minha mente, no meu coração.
É a presença do Espírito de Deus na minha mente e no meu coração. Filipenses 2:13. Pois, abraça essa palavra. Deus está sempre agindo. Deus está sempre efetuando, operando, em outras palavras, em mim, em você, para que nós venhamos a obedecer à vontade dele, tanto no pensamento, no querer, quanto no realizar, quanto nas ações. Então, quanto mais Jesus eu tenho em minha vida, quanto mais de Deus, da sua palavra, do seu Espírito eu tenho em mim, a coisa vai acontecer. O querer e o realizar vem de Deus. Nós conhecemos o fariseu e o publicano, o cobrador de impostos, que entra no templo. O fariseu, ele diz assim: eu faço jejum tantas vezes, eu dou a 10ª parte, eu dou meu dízimo. Quer dizer, o fariseu estava preocupado com as coisas que ele fazia. E o pecador, o cobrador de impostos? Então, ele reconhece, eu sou um pecador. Então, se ele era um pecador, era natural que ele fosse um pecador. Eu preciso reconhecer o que Jacó faz quando perguntam a ele, qual é o teu nome? Eu sou um enganador, eu sou Jacó. Então, não é se eu faço isto ou aquilo, o que é que eu sou? Nós lemos alguns versículos da primeira ministração, que nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus, nós temos agora, nessa aula, nós temos a mente de Cristo, então eu sou um co-herdeiro com Cristo. Eu sou um cooperador, e é assim que eu preciso pensar. Então, quando atos acontecem naturalmente como consequência daquilo que eu sou. Jesus, ele disse, olha, chegou naquele dia, vão bater na porta, vão perguntar, e aí ele disse, não, vocês me alimentaram, vocês me visitaram, vocês me deram roupa. E aí aquelas pessoas vão perguntar, quando foi que nós lhe vimos com fome, Jesus? Quando foi? Eles fizeram de forma tão natural que nem perceberam. Colossenses 1, 27, 28. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo. Qual o segredo? Que Cristo está em nós. Glória a Deus. Eu me alegro tanto com isso aqui. Cristo está em mim. Cristo está em você. Esse é o segredo que Deus revelou através da sua palavra, e a igreja administra essa força, essa maravilhosa dádiva. Em Cristo, nós tomamos parte e somos para a glória de Deus. Então, verso 28. Assim, nós vamos anunciar este Cristo que está em nós, com a sabedoria possível. Foi isso que Paulo fez. Ele anunciou lá aquela turma e preservou todos eles. E aí, Deus os levou para uma ilha, e na ilha todos ouviram a ministração de Paulo. Então, vamos, com sabedoria, aconselhar e ensinar cada pessoa, como pessoas espiritualmente adultas unidas com Cristo. É isso que eu busco para a minha vida, é isso que eu desejo. Eu quero passar os restos dos meus dias trabalhando isso aqui. Senhor, que a tua mente mais e mais encha os meus pensamentos. Verso 29. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto, não com a minha força, mas com a força que vem de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Deixando Efésios, indo para Colossenses. Nós temos mais dois textos além destes. Colossenses 2. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, então qual é o resultado? Viva com Ele. Na ATE, Atualização Teológica em Parnaíba, o Fred botou lá um animal que tem umas orelhas bem grandes, né? Então, eu digo, é ser isso quando eu escolho Cristo,
mas não vivo com ele. Então esse é o animal com orelha grande. Ora, se eu escolhi a Cristo, então vou me unir ainda mais com ele. Vou deixar que o DNA dele se enraize em mim. Não é? E aí diz o verso 7, sejam enraizados nele. Jesus disse que nós ouvimos a palavra e quando compreendemos, ela se enraiza em nós. Então, eu enraizado em Jesus e a palavra dele enraizada em mim. E aí nós vamos construir essa vida, ficando mais fortes na fé, como nós temos sido ensinados. Pois, diz o verso 9, em Cristo, como ser humano, nós temos a natureza de Deus. Por isso, nós nos unimos a Ele para também termos a natureza de Cristo, a natureza que Deus em Cristo nos presenteia. E aí todos os domínios e poderes estão nele. Com esse texto aqui, eu finalizo a parte de ensino, mas continuamos ensinando através dessas próximas figuras aqui. Essa aqui é uma das igrejas que eu dou suporte. É uma igreja com mais de 80 anos de história. E quando comecei a ajudá-la, eu e a Salma, ela tinha 5 membros. Essa senhora que está cantando no meio aí, ela já tem seus 80 e poucos anos, e o casal não são membros da igreja, mas visitam para apoiar. É uma igreja pentecostal, mas, por alguma razão, ao longo do tempo, foi minguando. Não é? A igreja de Charlottenberg. De 15 em 15 dias, eu e a Salma participamos de cultos aqui. Essa é a igreja na cidade onde moramos, a igreja pentecostal, Pingstkyrkan, quer dizer igreja pentecostal, e é aqui que nós temos trabalhado ao longo de 3 anos e meio, e vamos permanecer aqui até o dia 30 de setembro, quando nós nos mudaremos para uma outra cidade, para iniciar um trabalho em uma outra igreja que está necessitando de um trabalho de revitalização. Essa aqui é a igreja que vocês conhecem também, da Noruega. A igreja, essa foto é da parte de trás, porque à frente, creio que muitos de vocês já viram. A igreja que enviou a minha mãe como missionária para o Brasil em 51. Não é? Aqui temos um grupo de irmãos, jovens da igreja. Não é? Essa senhora que está aqui na frente, segurando o microfone, ela tem 1 ano a menos do que a mamãe. E ela, com a mamãe, ela também se chama Ruth. E essas 2 irmãs cantavam dueto quando jovens, né? Aquela senhora que está com o violão é filha dela. E aquele senhor de camisa azul, esses 2 estiveram em Teresina, acho que vocês se lembram dele. Estiveram na festa de 20 anos da igreja. Essa senhora que está ao microfone é a mãe, a filha com o violão e o esposo ao lado estiveram em Teresina. Aqui eu vou ver se dá certo um vídeo, não sei se vai dar. Ver se vai dar certo aqui. Está ouvindo o som? Está dando a ouvir o som da música, Portela? Portela? Vocês estão ouvindo o som da música? Não, pastor. Hã? Não está saindo o som, não. Bom, então, infelizmente, um sonzinho aí. Mas é um grupo que canta, não é?
E nós que encerramos dessa maneira. Aonde nós estamos? Vamos orar pedindo ao Pai que nos ajude esse tempo, nesses dias que nós estamos vivendo. Pedir sabedoria. Eu sei que às vezes na empolgação falamos coisas, todos nós falamos coisas, todos nós buscamos canais que nos permitam desenvolver o trabalho da igreja, mas é importante que não esqueçamos, é em Jesus a fonte. Tecnologias e outros recursos, estratégias, desde quando se alinhem ao plano de Deus, são bem-vindos. Mas, às vezes, temos que dizer não, porque elas irão trazer prejuízos ao reino de Deus. Não é? Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, na sua santa presença, nós estamos para rogar que as tuas bênçãos continuem sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as igrejas com as quais trabalhamos. Oramos pela situação do nosso Brasil. Oramos pelas famílias que nessa pandemia perderam algum parente. Consola e conforta. Pai, nós oramos por aqueles que têm a responsabilidade de decidir as medidas e as normas para o bem-estar da população. Oramos pela liderança das igrejas para que não esqueçamos que, acima de tudo, o nosso chamado é profético, como a voz profética, como o apóstolo Paulo ali naquele navio. Senhor, nos une em torno da tua palavra, no poder do teu Espírito Santo. Queremos orar, Pai, intercedendo pelo conselho de ministros das igrejas de Deus, por cada igreja aliançada, por cada obreiro que faz parte, por aqueles que não puderam fazer parte dessa atualização. Senhor, abre-nos a compreensão para a tua proposta para os nossos dias. Qual é o teu plano para estes dias? Mais uma vez, Senhor, nos curvamos diante de ti e rogamos, tem misericórdia de nós. Oramos pela diretoria do COMID, Pai, concede a eles sempre a tua sabedoria, pensamentos criativos originados em ti, e que tudo contribua para o louvor da tua glória. Em o nome de Jesus. Amém.